MEI faturando acima do limite de faturamento. Quais são os riscos que podem estar escondidos e você não está percebendo? Então, o objetivo hoje aqui é falar sobre essa prática que é muito comum no meio dos empreendedores. Muitas vezes está ali já ultrapassando ou já ultrapassou o teto de faturamento do MEI e continua ali a empresa como MEI. Então, eu quero falar aqui quais são os riscos dessa prática. Me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. Então, já quero aqui pedir para você deixar o seu joinha, já se inscrever aqui nesse canal. Sempre estamos buscando trazer o máximo de informação para ajudar você, empreendedor, no seu dia a dia. Então, esse tema, opa, quase não sai, é um tema bem polêmico, e eu fiz aqui algumas observações quanto a essa questão, porque é muito comum, né? A maioria dos, assim, pelo menos alguns meses, de estar faturando ali já mais de 81 mil dentro de um ano e continuar a empresa enquadrada como MEI. Então, isso é mais comum do que você possa imaginar. Então, talvez se você está assistindo esse vídeo aqui e você está se enquadrando nesse grupo de que está faturando acima do limite do MEI, eu quero trazer aqui alguns pontos de atenção. O primeiro ponto é o seguinte: se você, a legislação ela fala que o MEI ele tem um teto de faturamento de 81 mil reais. Se o MEI ele ultrapassar dentro do ano até 20%, ele desenquadra no ano seguinte. Aí o que acontece? O que estiver acima dos 81, você vai pagar esse imposto à parte. E se você desenquadrar acima dos 20%, aí você tem que já fazer o desenquadramento dentro do mesmo ano calendário. Então, voltando com a data retroativa, geralmente janeiro, tá? Então, essa é a legislação do MEI, ela fala isso. Então, hoje o MEI ele tem um limite de faturamento de 81 mil. Esses 81 mil, isso é para empresas que abriram ali em janeiro. Então, em média, dá 6.750 de limite de faturamento. Então, se sua empresa está faturando acima dos 81 no ano calendário ou acima dessa média de 6.750, então provavelmente o seu MEI vai desenquadrar. E tem muita gente que, pela regra do faturamento, continua mantendo a empresa no enquadramento como MEI. Então, eu vou falar aqui de um risco que acho que muitas pessoas desconhecem, que é o risco de você ser autuado retroativo. Então vamos lá. A Receita Federal, nós sabemos que ela tem um grande volume de informação, de dados para ela processar. Então o que acontece? Existe uma regra dentro da legislação que a Receita ela pode voltar 5 anos retroativo e atuar um contribuinte. Então o que acontece é que você, não, aconteceu agora, eu não vou ser autuado porque não foi atuado até agora. Então você se equivoca porque ela pode voltar 5 anos atrás e te autuar. Então esse é um risco que a maioria dos MEIs que estão nessa prática estão faturando acima do teto e ainda continua com a empresa como MEI, que pode ser autuado. Mas será que isso acontece? Sim, acontece, porque principalmente depois da pandemia, a gente tivemos uma aceleração na tecnologia. Então, o que acontece? Hoje, a maioria das empresas ou a maioria das pessoas só compram com cartão de crédito, débito ou Pix. Então, é muito raro o dinheiro físico. Então, querendo ou não, isso a Receita Federal tem esses dados. Então, o que acontece? Ela pode processar esses dados em algum dado momento e voltar lá atrás e te autuar. Então, esse é um risco que muitos MEI não estão levando em consideração. Então, se você está faturando acima do limite permitido para você estar enquadrado como MEI, então minha observação é que você tome cuidado e busque regularizar a sua situação. Aí tem um outro ponto que aí muita gente também acha que não, eu vou fazer isso que está tudo certo, vou resolver, que é o quê? Pega e baixa o MEI. Mesmo você baixando o seu MEI, a questão dos 5 anos ainda vai permanecer. Então, por exemplo, nós estamos em 2026. O que acontece? A Receita ela pode buscar dados seu até de 2021. Então, de 2021 para cá, ela pode te autuar. Então, cada ano que se passa, aumenta o ano lá atrás, que no caso, 2027, 2021 não entraria mais em risco de ser fiscalizado. Então, esse é uma informação que muitos MEIs, eles não param para avaliar isso. Aí toma a decisão de continuar faturando acima do teto, ou muitas vezes fazendo essa outra questão, baixando o MEI,
Porque, constitucionalmente falando, não tem nenhum impeditivo. Que é o quê? Um MEI, ele pode baixar um MEI hoje e daqui 2, 3 dias abrir outro, ou no mesmo dia abrir outro MEI. Não existe nada na legislação que impeça isso. Essa prática de baixar um MEI e abrir um novo CNPJ. A única regra é que se você tiver dívida, você não vai conseguir enquadrar, ou se você tiver um outro CNPJ, também você não vai conseguir enquadrar como MEI. Então, muitos fazem isso. Baixa um MEI e abre um outro MEI. Aí o que acontece? Você não está resolvendo o seu problema, você só está aumentando ele. Porque a prática que você está fazendo, você continua deixando histórico. Aí o que acontece? Um momento a Receita pode bater na sua porta, aí a gente vai entrar num segundo ponto aqui, que é o que acontece. Então, com essas fiscalizações, como a Receita Federal ela tem esses 5 anos, não é apenas a Receita Federal. A Receita Estadual e a Receita Municipal ela tem 5 anos para te fiscalizar e te autuar em determinada movimentação, você contribuinte. Outro ponto é que, se dentro dessa fiscalização você cai nessa fiscalização, o que você vai ter? Você vai ter multa, você vai ter juros, você vai ter muitas vezes protesto no cartório, que é o que tem acontecido. A Receita Federal, cada dia que se passa, ela está monitorando de mais próximos os MEI. Então, por exemplo, o MEI, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, era muito raro a gente ouvir que um MEI recebeu uma cartinha. Hoje, um MEI com 12 meses de guias em aberto, geralmente já está sendo notificado e muitas vezes já até mesmo via cartório. Então, o que acontece? Aí vem todo ali esses encargos. Então, além de multas, juros, tem ali as custas cartoriais. Então, para você ver, o risco, você tem que avaliar se o risco compensa para você. Na minha visão, não compensa. Na minha visão, eu acho que você tem que agir no seu negócio de forma mais estratégica, mais inteligente. Então, o que acontece? Você sendo multado, você tem que regularizar isso. Eu baixei esse CNPJ há 2 anos atrás. Mas se você ainda estiver dentro do prazo de 5 anos, a Receita ela pode te autuar e você vai ter que responder pelo CNPJ que está baixado. Então, assim, esse é um risco que os MEIs que faturam acima do limite ali estão correndo. Um outro ponto aqui é que a Receita Federal ela fiscaliza tudo que você movimenta. Principalmente, já um ponto que eu comentei aqui, sobre a questão de pós-pandemia, a gente tem um aceleramento na questão de digitalização do dinheiro. Então, onde que o Pix ganhou energia, ganhou força. Então, hoje o dinheiro de papel se tornou Pix. Então, hoje o percentual, se você está me assistindo aqui, pode fazer esse comparativo. Hoje, o que antigamente era 40%, 50% da sua receita era em dinheiro, hoje isso representa 10%, 15% no máximo. A não ser que você está obrigando seus clientes a sacar em dinheiro, mas na prática comum, aí entra um outro ponto, se você estiver fazendo isso, isso pode estar te prejudicando o seu crescimento, mas aqui não a intenção aqui do vídeo não é esse, a intenção do vídeo é falar sobre os riscos de estar no meio, faturando acima do teto, do permitido. Isso aí fica para um tema para um outro vídeo. Então, a Receita Federal, ela fiscaliza tudo. Então, hoje, por estar tudo digitalizado, tudo deixa rastro. Então, tudo que você faz, a Receita Federal tem esse dado. Talvez ela não consiga processar tudo em tempo real, mas por ela ter aquela janela de 5 anos, então ela tem 5 anos para te notificar. Então, a cada ano que você passa, aumenta um ano lá atrás, porque você tem que ficar dentro dessa janela de 5 anos. Mas você pode ser autuado por algo que aconteceu há 3, 4 anos atrás. E isso não é impossível, tá? Talvez se fosse há 2, 3 anos atrás, eu falaria para você que seria algo mais desafiador. Mas hoje, isso está muito... a todo momento aqui no escritório chega alguém. Igual, por exemplo, semana passada, um cliente que é MEI, ele recebeu uma notificação da Receita Federal via cartório. Uma dívida, agora não vou lembrar o valor ao certinho, mas era 9 mil e alguma coisinha. Então, olha para você ver, há 3 anos atrás, isso era muito raro acontecer chegar aqui no escritório algum cliente com notificação. E isso, de uns tempos para cá, isso tem ficado muito frequente. Então, basicamente, toda semana está chegando alguém aqui com a cartinha da Receita Federal. E aí o que acontece? Não é só a Receita Federal que está de olho nisso, porque se você está acima do teto,
do faturamento do MEI, você continua como MEI, é ruim para os cofre público. Então a Receita Federal está de olho em você porque ela está perdendo dinheiro. Aí o que acontece? Não é só a Receita Federal. Se sua empresa é de comércio, a Receita Estadual vai ficar de olho em você também. Porque se você está acima do MEI e continua declarando como MEI, a Receita Estadual está perdendo ali também uma fatia do imposto. Então, assim, agora se você é de serviço, a Receita Municipal está perdendo uma fatia. Então, você é monitorado por todas essas instâncias. Então, vai depender do segmento da sua empresa. Então, assim, o que acontece? A Receita Estadual, principalmente, é a que tem mais agido com frequência em notificação. Aí, o que acontece? Quando vem essa notificação, igual, por exemplo, aqui a gente teve 2 casos semana passada, fora esse um do MEI de 9 mil e pouco, que foi a Receita Federal, a gente teve 2 casos de notificação da Receita Estadual. Que aí o que acontece? É um outro meio também que muitas vezes o MEI ele torna fazendo isso para não desenquadrar. O que acontece? Estava acima do limite de faturamento já há um bom tempo. E o que acontece? A Receita Estadual notificou esse contribuinte. Um foi multado em 20 mil e poucos, e o outro contribuinte em 50 mil e poucos. Então, assim, isso que eu estou falando para você, não estou aqui com a ideia de deixar você com medo. Eu estou aqui trazendo um alerta para você ligar o seu alerta aí e avaliar. Será que compensa correr o risco? Porque, assim, eu sempre aconselho todo cliente nosso aqui do escritório fazer um planejamento tributário e um planejamento financeiro. Por quê? Você ir para um regime onde que comporta a sua empresa, isso não quer dizer que é para você abrir mão do seu lucro. Aí você vai ter que ser estratégico e fazer adequações na sua operação. Então, precificação inteligente, otimização dos recursos internos. Então, ir para um regime tributário não tem que ser sinônimo de você perder a lucratividade que você tem. Então, você só tem que ser estratégico, você só tem que olhar para a sua operação de forma estratégica para que você não seja prejudicado. Então, assim, você empreendedor tem que avaliar, será que compensa eu correr o risco? Porque senão você constrói algo e esse algo está sendo consolidado em cima da areia, que aí você não cria um fundamento. E sua empresa pode ser notificada e o sonho se tornar pesadelo. Então, assim, o melhor caminho é você conhecer os números do seu negócio e ter um planejamento tributário. Então, assim, você conhecer os números. Qual é a margem de contribuição do meu negócio? Qual é a lucratividade que eu tenho? E ter um bom planejamento tributário vai ajudar você a sair do MEI e ir para o simples, ir para o lucro presumido. Aqui eu não vou entrar no mérito qual é mais vantajoso ou desvantajoso, porque isso vai depender de segmento para segmento, mas independente, para qual regime tributário você tem que conhecer seus números e ter um bom planejamento tributário. Porque com um planejamento tributário você vai ir para o regime mais vantajoso para a sua operação. E conhecendo os números do seu negócio, você vai poder fazer adaptações e mudanças estratégicas dentro da sua operação, desde otimização de recursos até mesmo na precificação. Para quê? Para que você não venha perder o seu lucro. Porque geralmente o sentimento que o empreendedor fica é esse: o governo está ganhando mais do que eu. Então, assim, a gente, cada dia que se passa, no mundo do empreendedorismo, a gente tem que ser mais estratégico, tomar decisões baseadas em dados e fatos, e não em achismo. Então, empreendedor, você tem que avaliar se compensa o risco que você está correndo. Porque não entenda que, eu baixei um MEI, acabou o meu problema. Não. Isso fica aí por 5 anos. Então, se dentro de 5 anos você não for notificado, tudo bem, segue a vida. Mas, querendo ou não, você fica sempre com esse pé atrás de que você pode ser indagado pela Receita Federal. Então, aí você tem que avaliar o que compensa para você que está empreendendo. Então, se você já chegou até aqui nesse vídeo e ainda não curtiu e não se inscreveu no nosso canal, já faz isso aí, deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal, porque o objetivo nosso aqui é trazer esse esclarecimento. Porque, infelizmente, na nossa grade curricular, a gente não... na nossa educação primária a gente não tem isso, né? Então, nós não aprendemos a empreender. Então, assim, querendo ou não, na escola a gente fala de outros temas e muitos aqui que estão me assistindo são empreendedores e nós não temos isso. Então, meu objetivo é trazer aqui esclarecimentos, direcionamento para ajudar você
tomar melhores decisões e que o seu negócio continue crescendo. Esse é o meu objetivo, esse é o nosso propósito aqui para contribuir. Então, assim, se você precisar de um direcionamento, de um planejamento financeiro ou um planejamento tributário, envia um WhatsApp aqui para o nosso escritório, que tem toda uma equipe aqui especializada para atender você e ajudar no melhor direcionamento para o seu negócio.